Irmãos, nós temos falado sobre paixão. E esse tema ele é um tema que mexe muito comigo, porque eu sou um homem apaixonado, viu, gente? Eu sou um homem apaixonado. E eu tenho buscado, cada dia mais ser apaixonado por esse Jesus, por aquela mulher que está aqui sentado aqui na frente, Deus tem nos impulsionado, nos levado a fazer reflexões sobre isso. Mas essa noite em especial, eu queria um pouco da sua atenção. Hoje, a gente queria medir a intensidade do sentimento, da paixão que você sente por Jesus Cristo. Será que você seria capaz de medir essa paixão? Será que você seria capaz de sondar o seu interior e saber até onde vai o teu sentimento por Deus, por Jesus Cristo? Até onde vai? O que você seria capaz de fazer por causa desse amor por Deus? Até onde você iria? Até onde? Jesus fala de uma coisa muito preocupante nos últimos dias que aconteceriam. Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. E sabe o que a gente tem observado, visto? Muitos crentes frios, desanimados. Muita igreja fria, desanimada. Parece que aquilo que Jesus falou há muito tempo atrás tem acontecido nos dias de hoje. A igreja tem ficado fria, gelada, desanimada. Parece que o sentimento de amor por Deus, ele está sendo de alguma maneira trocado, ou de alguma forma sendo negociado pelas coisas que esse mundo oferece. Como é que a igreja vai contagiar o mundo se ela não estiver fervendo, se ela não estiver queimando? Quando eu falo queimar, eu estou falando no sentido figurativo, no sentido de que esse fogo ele precisa ser aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos motiva, aquilo que nos leva a impactar, a causar ao mundo ao nosso derredor. Mas hoje eu queria então, nessa noite, meditarmos um pouco sobre isso. Qual seria a temperatura do seu amor por Deus, por Jesus? Grave isso aí. Qual seria esse sentimento? O que você seria capaz de fazer por Jesus? Ou será que nós estamos aqui por conveniência? Será que nós buscamos a Deus por outros interesses? Ou será que nós buscamos a Deus porque nós somos apaixonados por esse Jesus e nós não abrimos mão dele por nada? Eu queria nessa noite usar como exemplo um personagem bíblico muito conhecido na Bíblia. Aliás, ele é um dos apóstolos de Jesus Cristo. Um homem chamado Pedro. O grande Pedro. Por que Pedro, irmãos? Porque é interessante, Pedro ele reúne algumas características muito especiais, muito importantes. Primeiro pelo seu significado, o significado do nome Pedro, que significava pedra, literalmente. Inclusive Jesus, ele mudou a maneira de chamar Pedro. Às vezes a gente se confunde, Pedro tem, parece, 3 nomes, Simão, Pedro, e Jesus chamava Pedro de Cefas. Porque Cefas era o nome que mais se identificava com
a característica de pedra. E Jesus chamava Pedro de Cefas. Então, o nome Pedro significava pedra. E é interessante, imagine uma pessoa que tem um nome onde o significado seja pedra, né? Isso passa a ideia de que é um nome muito expressivo. Porque pedra simboliza firmeza, resistência, solidez. E na verdade a personalidade de Pedro era assim. Ele era um homem muito sólido naquilo que acreditava, ele tinha convicção. Outra característica desse homem é que ele era um pescador. Inclusive Jesus encontra Pedro no ofício lá no mar, pescando. Eu posso falar de pescador porque eu sou de uma família onde eu tenho um pai que é pescador, tenho um tio pescador. E muitas vezes tive que ir pescar com eles, ao rio. Muitas vezes saía à noite, colocava os enganchos e ali aguardava os peixes enganchar no enganche. Então, pensa um negócio bom que eu gosto, gostoso. Mas um pescador, ele precisa ter algumas características importantes. Um pescador precisa ter coragem, ele precisa ter perseverança e não desistir, ele precisa ter paciência. Então essas características também estavam presentes na vida de Pedro. Mas havia uma coisa também que eu queria destacar sobre Pedro. É que Pedro, ele possuía, ou ele fazia parte do círculo de intimidade de Jesus. Ah, pastor, mas Pedro era um dos 12, então os 12 faziam parte do círculo de intimidade de Jesus. Mas vejam só, queridos, Jesus ele tinha 3 que eram mais próximos dele. Pedro, Tiago e João. Pedro possuía uma intimidade maior com Jesus. Aliás, foi dele a maior revelação feita por um discípulo. Quando Jesus indaga os seus apóstolos, seus discípulos, a respeito do que as pessoas diziam a respeito de Jesus, o que as pessoas pensavam sobre Jesus, Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro fez uma revelação que nenhum ser humano havia feito. Então, ele revela que Jesus Cristo era de fato Deus, o Filho de Deus enviado, o Messias. Então Pedro era tido por Jesus como alguém de muita confiança, porque ele reunia em si todas as características de um grande líder, um líder apaixonado por Jesus. Porém, um episódio, um momento muito importante, decisivo na vida de Pedro, acontece. Jesus, uma vez, certo dia, questionou a lealdade de Pedro. Questionou a coragem de Pedro. Jesus questionou o seu comprometimento. E acima de tudo, Jesus questiona o seu amor. Jesus questiona se Pedro de fato o amava de verdade. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, para a gente fazer essa leitura. João capítulo 21, do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Talvez você já leu esse texto, já tenha lido esse texto. Mas vamos meditar novamente nele. O texto diz assim:
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa passagem bíblica, meus amados, ela representa talvez o momento mais importante na vida de Pedro. Mais importante até do que o momento em que Jesus o encontra à beira do mar da Galileia, quando ele estava pescando ali. Jesus faz o seu chamado. Muitos que leem esse texto acham que Jesus, ao indagar Pedro sobre o seu amor, ele buscava ouvir de Jesus uma resposta. Tipo, sim, Senhor, eu te amo. Ou não, Senhor, eu não te amo. Mas na verdade as perguntas que Jesus faz, elas não visam obter de Pedro uma resposta. Sabe por quê? Porque Jesus já sabia tudo sobre Pedro. Jesus já sabia qual era a resposta de Pedro. Jesus não estava à procura de uma resposta. Jesus estava levando Pedro a fazer uma profunda reflexão sobre onde ele se encontrava em relação ao seu amor. Até que ponto o amor de Pedro, as palavras que ele dizia para Jesus a respeito do que ele sentia, até que ponto essas palavras eram confiáveis? Até que ponto Pedro poderia se tornar uma pessoa confiável no que diz respeito ao seu sentimento em relação a Jesus? Mas antes da gente meditar sobre as perguntas de Jesus, nós precisamos voltar um pouco para um momento muito importante, no momento da ceia do Senhor. Lembram-se que quando Jesus estava lá, no momento da ceia, reunido com seus apóstolos, Jesus disse uma coisa que abalou todos eles ali, naquele momento. Jesus disse assim: olha, um de vocês irá me trair. Um de vocês que está aqui não é digno da minha confiança, um de vocês vai me trair. E naquele momento, quando Jesus falou sem revelar quem era, os discípulos então ficaram alvoroçados. O texto da palavra de Deus em João 13:22 diz que seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Imagine, por exemplo, você fazendo parte do relacionamento, onde você ali juntamente com os seus amigos que fazem parte daquele relacionamento, que desfrutam do relacionamento com aquela pessoa, e aquela pessoa diz: olha, um de vocês vai me trair. Qual o sentimento que viria sobre a sua mente, a sua cabeça naquele momento? Será que sou eu? Será que vai ser eu que vai trair? Os discípulos naquele momento ficaram preocupados, talvez inseguros. Mas observem a resposta que Pedro deu. Pedro, ele era esse homem impressionante que tinha a resposta na ponta da língua. E as respostas que Pedro dava eram respostas muito convictas, olhando a característica de ser pedra, de ser uma pessoa firme no que dizia. Então Pedro pergunta para Jesus: Senhor, tu vai para onde? Ele disse: olha, para onde eu vou, Pedro, tu não pode ir. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu posso ir.
Se possível, eu darei a minha vida por ti. João 13:37, Pedro disse assim: se possível, eu daria a minha vida por você, Jesus Cristo. Por você eu vou para qualquer lugar. Pedro falou isso com muita convicção, com muita firmeza e muita certeza. Mas de repente Jesus joga um balde de água fria nessa convicção de Pedro. Jesus o questiona, mostrando que ele estava totalmente equivocado sobre o que realmente sentia por ele. E Jesus disse assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. Talvez Pedro não acreditasse naquilo que Jesus falou. No primeiro momento, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, Pedro ainda esboça uma reação de maneira intempestiva. Por um impulso, ele saca de uma espada e corta a orelha de um soldado, demonstrando ali a coragem, a ousadia daquele homem. Mas Jesus o repreende. Jesus diz: olha, Pedro, não é por força. Se eu quisesse impedir a minha prisão aqui, eu poderia acionar nesse momento uma legião de anjos que viria e resolveria esse problema agora. O texto fala que Jesus é preso. E à medida em que Jesus é preso, as coisas começam a mudar. Sabe por quê? Porque o texto fala que Pedro começa então a seguir Jesus de longe. Ele passa a seguir Jesus de longe, observando o que estava acontecendo de longe. Ele não teve mais aquela ousadia, aquela coragem de chegar aonde Jesus estava, ou perto dele. E acontece aquilo que Jesus fala. No primeiro momento, Pedro teve a oportunidade de demonstrar todo o seu amor, tudo aquilo que ele disse. Eu estou disposto a morrer por ti. Mas quando Pedro se dá conta que Jesus falava a verdade sobre ele, a ficha cai. E movido por choro e decepção, ele volta para o seu reduto, volta para a sua terra, para a sua casa, volta para as redes, volta novamente para os barcos. E agora, queridos, Pedro não era mais o mesmo. O texto diz que Jesus ressuscita. E Jesus então retorna novamente ao lugar onde ele havia encontrado Pedro pela primeira vez. O texto diz que Jesus retorna. E naquele momento Jesus reencontra Pedro. Porém, um Pedro diferente. Não era mais aquele Pedro destemido, corajoso, ousado. Agora, era um Pedro com ressalvas a respeito do que ele sentia por Jesus. Um Pedro que havia se encontrado com sua realidade. Uma realidade que revelou sua vulnerabilidade, suas falhas, suas fraquezas, que até então Pedro não havia demonstrado. Pedro reconhece que não amava mais Jesus o tanto quanto ele achava que amava. E Jesus então faz 3 perguntas para Pedro. É muito curioso, queridos, porque quando a gente lê nos originais, no grego, a gente vai perceber que as 3 perguntas que Jesus faz, elas são diferentes. A gente acha que as perguntas elas são iguais e elas buscam obter o mesmo resultado, mas na verdade, as 3 perguntas que Jesus faz, elas são diferentes. Eu queria que você, junto comigo, pudesse acompanhar. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro, no texto que a gente leu, é:
Tu me amas mais do que esses? Observe. Jesus ele pergunta para Pedro se ele amava ou o amava mais do que estes. Quem são estes que a Bíblia está falando aí? É claro que esses aí são os discípulos, os apóstolos que estavam com Pedro. Seus companheiros de caminhada. E é interessante, irmãos, que me trouxe aqui uma dúvida. É qual o propósito de perguntar se ele amava mais? Jesus sempre combateu essa coisa de competitividade. Quando os apóstolos, os discípulos estavam tentando competir entre si para saber quem era o maior, Jesus o repreendeu. Mas por que Jesus disse assim: tu me amas mais do que estes? Trazendo a nós o sentimento ou o pensamento de que Jesus queria saber quem amava mais entre eles. Mas na verdade Jesus tenta mostrar o que Pedro pensava sobre si. Na verdade Jesus não queria obter uma resposta. Jesus já sabia. Jesus ele queria levar Pedro a se conscientizar. Ele queria mostrar o que Pedro pensava sobre si. E o que Pedro pensava sobre si? É que ele achava que amava Jesus mais do que todos os outros. Afinal de contas, foi ele quem disse para Jesus que iria morrer por ele. E Jesus então o encontra e diz: e aí Pedro, tu me ama mesmo mais do que estes? Você acha que ainda é o cara? Você acha ainda que aquilo que você falou, aquilo que você disse, realmente tem tudo a ver com você, com seus sentimentos? É interessante que Jesus, no texto, no original, no grego, quando se refere ao amor, Jesus usa... É interessante, queria explicar para vocês. A palavra amor na Bíblia, irmãos, ela aparece de três maneiras distintas. Que a gente só vai saber e identificar qual é realmente o verdadeiro conceito daquela palavra amor quando a gente vai lá no original. Então, no original, no grego, a palavra amor, quando Jesus diz assim: Pedro, tu me amas, ele está falando agapau. O que é agapau? Agapau é um amor supremo, é um amor sacrificial, é um amor onde a pessoa é capaz de ir aos extremos. É um amor superior. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me amas, usando o amor agapau. Tu me amas dessa forma, Pedro. E Pedro responde de outra maneira. Quando Pedro diz assim: sim, Senhor, eu te amo, Pedro não usa agapau, ele usa filéu. Que filéu era um amor inferior, um amor como as dos homens, uma expressão mais inferior. Talvez a expressão que mais se aplica a filéu aqui nesse texto seria assim: Senhor, eu te admiro. Eu te admiro muito. Você é uma pessoa admirável. Eu gosto de você, Senhor. A mesma coisa que a namorada chega para você, ou a sua esposa chegasse para você e dissesse assim: benzinho, você me ama? E aí o benzinho dizia assim: eu te admiro, eu gosto de você. A vida dele estava acabada aí, se ele dissesse isso. Ele acabaria com o relacionamento dele, com a vida dele. Pode esquecer aquela mulher, meu amigo. Porque uma mulher jamais gostaria de ouvir do namorado ou do marido, tipo assim: olha, eu não te amo, mas eu gosto de você. Na verdade, a resposta que Pedro está dando para Jesus é essa.
Senhor, eu gosto de você. Eu te amo. Eu te admiro. A segunda pergunta que Jesus faz, Jesus repete e diz: Pedro, tu me amas? Ele não usou agora o estes, mas novamente Jesus usa o agapau. Jesus usa a expressão maior do amor. E o que é que ele ouve de Pedro novamente? Senhor, eu te amo, filéu. Eu te admiro, eu gosto de você. Veja que dessa vez Jesus não quis fazer qualquer comparação. Ele aponta apenas para Pedro, para ele, para o que ele sentia. Da primeira vez o objetivo era saber se ele ainda achava que amava Jesus mais do que os outros. Na segunda vez o objetivo é levar Pedro a medir o que ele realmente sentia. Levá-lo a um choque de realidade. É como se Jesus estivesse dizendo: foi isso o que você me falou. Mas essa não é a realidade daquilo que você tem demonstrado. Você certa vez me disse que me amava agapau. Que você me amava a ponto de dar a vida por mim. Mas na verdade você não tem demonstrado isso. Jesus confronta Pedro novamente. Mas interessante é a terceira pergunta. Jesus agora muda o sentido da palavra amor. Quando Jesus fala pela terceira vez, Pedro, tu me amas, ele não usa mais agapau. Jesus agora usou também filéu. Jesus muda o sentido da palavra amor. É só isso mesmo? Jesus fala para Pedro: é só isso mesmo que você tem a me oferecer? O amor filéu? Pedro quer dizer que essa é a única forma de você me amar? Será que a única coisa que você pode me dar é esse tipo de amor? Jesus usa o mesmo amor, a mesma expressão que Pedro usa. Qual é a resposta de Pedro? Tu sabes todas as coisas. Pedro está dizendo para Jesus que Jesus, desde o princípio, desde o início, lá atrás, Jesus já sabia que o amor que Pedro sentia por ele era um amor filéu. Quando Pedro diz, tu sabe todas as coisas, Pedro cai em si, e ele entendeu naquele momento que Jesus desde sempre, desde o início, sabia que o amor que Pedro sentia por ele era apenas aquilo. Que aquilo que ele falava e pensava sobre Jesus não era a realidade. Ele admite pela primeira vez que o amor dele estava onde não deveria estar. Um amor limitado. Um amor menor. Qual o tipo de amor que você sente por Jesus? Se Jesus perguntasse para você, se Jesus estivesse aqui, aliás, ele está questionando você, você me ama? Qual seria a sua resposta? Com toda sinceridade, o que você responderia para ele? Você diria, Senhor, eu gosto de ti, eu te admiro, Senhor. Ou será que você seria capaz de dizer, Senhor, eu te amo a ponto de dar a minha vida por ti? Qual seria a sua resposta? Veja que Jesus nos leva, irmãos, a nos aprofundarmos na nossa própria consciência. Eu tenho 10 anos de convertido, eu tenho 30 anos de convertido, eu tenho 1 ano, 2 anos de convertido, mas qual é a intensidade? Qual é a realidade
do sentimento que você tem por Deus. Até que ponto somos enganados por nós mesmos? Até que ponto nós somos iludidos por nós mesmos, no que diz respeito ao que nós sentimos por Deus? Lembrem do que Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus sabe do sentimento que você tem por Ele. E por mais que você tente demonstrar algo que você não faz, algo que não é a realidade na sua vida, Jesus sabe todas as coisas. Irmãos, é frustrante, é decepcionante, quando nós não somos capazes de atender às expectativas de Deus, no que diz respeito ao que nós sentimos por Ele. Nós nos tornamos como Pedro, nós retornamos a estaca zero. E ali nós nos encontramos com nós mesmos, com a dura realidade de que o nosso amor por Deus, por Jesus, era um amor superficial, um amor raso, um amor sem expressividade, um amor que não era leal, que não era fiel, que não era tudo aquilo que você dizia ter. Que tipo de amor nós temos por Deus? Toda ousadia, coragem, determinação, liderança de Pedro não teria valor algum se o amor que ele poderia dar a Jesus fosse apenas filéu, amor por consideração, por admiração. Esse amor nenhuma mulher queria ter de um homem. Imagine Deus, porque quando nós entregamos e tomamos uma decisão de fé, de entregar nossa vida a Jesus, nós estamos iniciando um relacionamento com Ele, uma caminhada. E sabe qual é a resposta que Jesus quer de nós? É que esse amor por Ele não seja apenas um amor filéu, mas que seja um amor ágape. Qual é o maior mandamento dito por Jesus? Você lembra qual é? Qual é o maior mandamento dito por Jesus? Mateus 22, 36 ao 37. Você já leu esse texto? Você já meditou profundamente nesse texto? Você já teve a oportunidade de sentar e olhar assim, rapaz, esse mandamento aqui, ele é muito profundo, porque ele espera de mim, sabe o quê? Totalidade. E sabe o que significa totalidade, irmãos? É que o que Jesus espera de nós em relação ao sentimento por Ele, deve ser um sentimento de entrega total. O escriba pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a totalidade do teu coração, sem permitir com que o teu coração seja contaminado ou dividido por outra coisa. O texto está dizendo que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Que o nosso coração não pode ser dividido, negociado. Eu não posso ao mesmo tempo amar a Deus e declarar esse amor por Deus e ao mesmo tempo amar o dinheiro, amar o meu negócio, o meu trabalho, a ponto de me sacrificar por aquilo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores,
Porque é bem claro, você vai ter que amar um mais do que o outro. Mais do que o outro. Nós vivemos num mundo hoje cheio de ídolos, irmãos. Quantos ídolos existem na tua vida, na tua casa? E a gente acha que ídolo é só um poste feito por mãos humanas. E na verdade, eu não estou falando desses ídolos, não. Quantos ídolos existem nas nossas vidas? Quantos ídolos precisamos retirar? Quantos ídolos hoje concorrem diretamente com Deus, com Jesus? E que hoje impede o nosso coração de pulsar em sua totalidade. Eu poderia dar nome a esses ídolos. Internet. A Netflix. O entretenimento que hoje existe, que de alguma maneira fascina as pessoas, a tal ponto de fazer com que elas venham esquecer de Deus, a fazer com que elas não tenham mais tempo para Deus, a fazer com que elas se dediquem muito mais quantos ídolos existem nas nossas vidas que nos impede de amar a Deus em sua totalidade. O mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Alma aqui, meus queridos, se refere a todo tipo de sentimento do nosso interior, que sai do nosso interior. Os nossos pensamentos, as nossas emoções. O texto diz que nós devemos amar o nosso Deus, o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. Jesus está dizendo que o primeiro mandamento e mais importante exige de nós um amor total, uma entrega total. Mas o que é que nós temos oferecido a Deus? Será que o sentimento, será que o amor e a resposta que temos dado a Jesus é apenas filéu? Jesus nos indaga a respeito do amor, do sentimento que temos por Ele. E assim como Pedro, ele já sabe qual é a sua resposta. A questão é: você está satisfeito com o tipo de amor que tem oferecido a Jesus Cristo? Você está satisfeito? Voltando para a pergunta de Jesus, só é isso mesmo que você pode dar? Isso é o máximo que você pode me oferecer? Essa é a tua resposta? Como é que vamos ter uma paixão ou desenvolver uma paixão contagiante se o nosso amor e sentimento que temos por Deus é incapaz de contagiar o próprio Deus? Se eu não contagio nem a Deus com o meu sentimento, como é que eu vou contagiar alguém? Como? Queridos, Deus conhece todas as minhas limitações, as suas. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas. Mas precisamos admitir, reconhecer. Precisamos confessar. Nós não podemos nos esconder atrás de performance. Assim como a igreja de Éfeso, que foi dito aqui: eu vejo as tuas obras, admiro o que vocês fazem muitas coisas legais, vocês têm um grupo aí que faz coisas bacanas para mim, vocês têm muitas qualidades. A igreja de Éfeso era uma igreja de performance, talvez uma igreja que lotava, que enchia de pessoas
porque as performances daquela igreja chamavam muito a atenção dos outros. Mas sabe o que Deus diz sobre aquela igreja? Vocês abandonaram o meu primeiro amor. É possível ser uma igreja de performance. É possível ter músicos aqui com excelência, que toquem, que cantem. Ter pregadores aqui que abalem a igreja com uma mensagem, com a palavra. É possível ter pessoas servindo aqui de uma maneira excelente. É possível ser uma igreja onde as pessoas têm um comportamento decente, legal, onde as pessoas servem. Mas, queridos, isso não é suficiente. O que Deus espera da igreja, sabe o que é? Amor. A igreja o Senhor quer uma igreja que o ame de verdade. Deus quer uma igreja apaixonada por Ele. Não uma igreja de performance. Deus quer uma igreja que seja capaz de entregar tudo para Ele. Uma igreja capaz de fazer tudo por Jesus. Tudo. Você sabe por que Jesus por 3 vezes diz assim para Pedro: apacenta as minhas ovelhas? Você sabe por que Jesus repete isso 3 vezes? Jesus estava dizendo para Pedro que era impossível apacentar ovelhas apenas com um amor filéu. Porque para apacentar ovelhas, Pedro precisaria contagiar, ser contagiante. Ele precisaria contagiar vidas, pessoas. E isso só seria possível com um amor total, com uma entrega total. O que nós temos oferecido a Jesus? Qual o sentimento que pulsa dentro de você? Qual a intensidade desse sentimento? Eu venho à igreja todos os domingos, faço parte da igreja, eu louvo, eu canto, eu sirvo. Mas Jesus quer um amor verdadeiro, sincero, da sua parte, da nossa parte. É isso que Ele espera de cada um de nós. Portanto, queridos, nós só vamos ser uma igreja contagiante, nós só vamos ter uma paixão contagiante quando amarmos o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós só vamos ser capazes de contagiar o mundo, esse bairro, as vidas das pessoas, quando nós tivermos esse amor pleno, real, verdadeiro. Porque foi provado que durante 3 anos, por mais que andasse e caminhasse com Jesus, que visse os milagres, coisas extraordinárias diante dos olhos, por mais que ele tivesse expulsado demônios e feito coisas no nome de Jesus, a sensação que Pedro teve, ou que Pedro tinha, quando foi confrontado na sua realidade, é que ele se tornara um impotente, que teve que voltar novamente para sua rotina como pescador. Ele regressou, ele retrocedeu. A Bíblia diz uma coisa muito interessante sobre nós, sobre colocar a mão no arado. Ele diz que aquele que coloca a mão no arado jamais olha para trás, ele só olha para frente. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa
tocar em nosso coração. A nossa oração, irmãos, durante esses dias dessa série, a oração que nós temos feito, é que Deus venha incendiar o nosso coração de amor. Porque entendemos que contagiar é algo que depende disso. Eu jamais serei capaz de fazer alguma coisa significativa, relevante para Jesus, se o meu coração não estiver ardendo em chamas. Eu jamais serei capaz de contagiar, queridos. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Ele quer incendiar o nosso coração de amor por Ele. Querido, o amor por Jesus, o relacionamento com Jesus transcende todas as coisas. Transcende todas as coisas que você venha fazer. Tudo. Tudo se baseia no amor. Tudo se fundamenta no amor. Tudo. Paulo fala isso. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele diz: ainda que eu seja capaz de entregar o meu corpo a ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso valerá. Nada disso será importante. O que Deus espera de nós como igreja? O que Deus espera de você e de mim? Sabe o que Deus espera? Amor. Deus quer amor. Deus espera receber de você o seu amor sincero, verdadeiro. Verdadeiro. Sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade. Até quando nós vamos ficar parados, acomodados em entregar a Jesus algo tão inexpressivo, tão insignificante? Você é capaz de oferecer a Jesus algo mais. Está dentro de você, está dentro de cada um de nós. O fogo está lá, há fogo dentro de você. O que falta é jogar gasolina nesse fogo, para que seu coração venha arder, queimar, de amor por Deus, por Jesus. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração.